eles já não são dois, mas uma só carne. E o sentimento do pai é por proteger a família. Fala, cristãos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Adilor Júnior e este é mais um podcast Vida de Cristão. Esse podcast, como eu sempre digo, ele tem o intuito de ajudar a você e a mim a viver uma vida de cristão com mais propósito e mais sabedoria. Vamos lá? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu recebi essa dica, essa oportunidade de alguns irmãos da igreja onde eu faço parte, e eles pediram para eu fazer um podcast dando algumas dicas, falando um pouquinho de relacionamento cristão com os jovens, os casamentos com os jovens. Então nós vamos falar um pouquinho sobre aqueles que se casaram cedo. E é claro, eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso, porque eu me casei cedo. Eu me casei aos meus 24 anos de idade com a Janaína, que tinha na época 21, e nós nos casamos cedo. Teoricamente, hoje é uma data aí um pouco cedo para estar se casando. Embora os jovens hoje estejam se casando aos 30, 32, até 35 anos e até um pouco mais, eu considero que foi uma data um pouco bem atípica de casamentos. Apesar que antigamente havia muitos casamentos onde as pessoas se casavam cedo, né? 15, 16 anos, mas isso vem mudando com o tempo por conta da cultura, por conta do que vem acontecendo no planeta, por conta também da informação. E vamos lá, nós vamos começar aqui com um texto. A Bíblia Online já está aqui comigo no tablet. Nós vamos ler um versículo muito conhecido aqui pela maioria dos cristãos e até por quem não é cristão também. Diz assim, no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe o homem. Ninguém separe, né? Não separe o homem, tem algumas traduções aqui, está dizendo ninguém separe. Vamos lá então, eu quero ficar aqui, assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Então vamos ficar nesse pedacinho desse versículo. A palavra fala aqui que quando nós nos casamos, independente da idade, nós temos que entender que agora nós somos uma só pessoa em Cristo Jesus. O que quer dizer esse ser uma só pessoa, uma só carne? Realmente está dizendo da parte espiritual, tá? Não quer dizer que agora nós temos um único espírito, mas eu estou dizendo que agora você como casado, você homem, você ora pela espiritualidade da sua esposa e você, mulher, ora pela espiritualidade do seu esposo. Vocês estão intercedendo um pelo outro, orando um pelo outro e ajudando espiritualmente um outro com orações, com súplicas. Mas também pelos projetos terrenos, os projetos do casamento. O que são esses projetos? É exatamente o que nós estamos fazendo, buscando um lugar ao sol, como diz o ditado popular. Nós estamos buscando conquistas, uma casa, um carro, uma viagem. Nós estamos buscando melhorar a nossa vida, melhorar as nossas condições financeiras, as nossas condições de vivência nessa terra. Então nós começamos a ser então uma só carne nesse sentido, de o propósito ser igual para os dois. Já falei isso em algum podcast, não lembro qual, mas tem um podcast que eu já falei isso, quando nós estamos buscando juntos, né? Quando o casal busca junto isso, nós acabamos conseguindo conquistar muitas coisas boas e grandiosas quando estamos juntos, tá? O propósito tem que ser igual para os dois. É claro, cada um tem o seu propósito individual, como foi falado também no podcast anterior. Cada um tem um propósito individual. Vamos buscar primeiro o propósito coletivo, né? Meu e da minha esposa, no caso você e sua esposa, você e seu esposo. Busca esse primeiro e depois, quando esse tiver conquistado, seja o que for a casa, o carro, enfim, a situação financeira de vocês, aí parte então para aqueles propósitos individuais, porque também isso agrada ao Senhor e agrada também o casamento, você poder agradar a sua esposa, agradar o seu marido com algo que ele sempre desejou, ele sempre quis. Mas eu volto a dizer, isso já está no podcast e nós vamos continuar aqui a mensagem que hoje é falando com os casais mais jovens. Então, quando eu me casei com a Janaína, eu tinha 24 anos e confesso para vocês, não estava preparado para o casamento, eu estava totalmente imaturo e
além de eu ter me casado cedo, 3 meses depois do nosso casamento, a Janaína ficou grávida. E aí nós sabemos como é um casamento cristão nessa fase. Normalmente, os cristãos se casam justamente para não pecar contra Deus na área sexual. Então, a maioria dos cristãos se casam por conta também desse detalhe. Claro, nós nos amamos, nós nos queremos bem, nos desejamos, mas muitos buscam fugir desse pecado de prostituição, desse pecado de fornicação e acabam se casando. A própria palavra fala que se você não puder se conter, não é melhor que ficar se abrasando, né? Ficar se esquentando, mas se casem. Então nós estamos seguindo o que a palavra fala. Então aí você casou cedo, eu me casei cedo. Pois bem, 3 meses depois a Janaína engravidou e aí o casamento deu aquela esfriada. Tivemos que esperar o bebê nascer, a Sofia no caso. E hoje, depois de algum tempo, né, depois de 12 anos aí que a Sofia tem hoje, nós começamos então a entender o que é ter um relacionamento mais saudável, ter um relacionamento mais íntimo entre nós dois. E quando eu digo íntimo, não estou dizendo somente da parte sexual, mas estou dizendo da proximidade, porque até então, quando você tem um filho cedo demais, você começa a se dedicar ao filho. Tudo que você conquista é pelo seu filho, pela sua filha. Então você acaba deixando de lado um pouco a esposa e o esposo por conta do filho. É errado? Não é errado, é porque nós não aprendemos como dominar essa situação. Nós não aprendemos a controlar isso, porque os sentimentos de uma mãe é pelos seus filhos e o sentimento do pai é por proteger a família. Então acaba deixando um pouco de lado o relacionamento entre ambos, o relacionamento individual dos dois, de namorar, de conversar, de bater um papo, enfim. Casei cedo, tive uma filha cedo. Porém, o que eu posso dizer para você da minha experiência de casado, desde quando eu tinha meus 24 anos, é o seguinte. Uma coisa que eu já deixo bem claro para vocês. Estudem, estudem e estudem. Busca sempre se aperfeiçoar na área de atuação que você deseja seguir carreira. Então se profissionalize. Seja um profissional qualificado na sua área, tá? Trabalhe e tenha uma boa renda. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu casei, eu não tinha casa, eu não tinha um trabalho que eu ganhava bem, eu não tinha condições financeiras de manter uma família, eu casei por amor e para fugir do pecado. E aí, o que aconteceu? Não estava preparado financeiramente. E isso demorou um pouquinho para eu estabilizar. Fui morar com a minha sogra, fui morar de aluguel, fui morar em casas diferentes, porque às vezes pedia a casa, eu tinha que mudar para outra casa. Passamos necessidades, passamos muitos problemas juntos e com tudo isso a Sofia era pequena, era recém-nascida, pequenininha, até os 4, 5 anos de idade dela ali a gente sofreu um pouco. Depois a gente veio se estabilizar, claro, a gente se estabilizou e melhorou nossa situação. Mas era muito complicado. Por quê? Porque não tínhamos uma condição financeira legal. Eu não era formado, a Janaína também não era formada, a gente não tinha base nenhuma financeira. Então, o primeiro conselho que eu dou para você, casal jovem, que iniciou o casamento agora, e para você que está a fim de casar, se especialize na sua profissão, seja bom naquilo que você faz, para que todas as empresas desejem você quando você abrir a boca de falar que está procurando emprego, tá bom? Quando você estiver procurando emprego, todas as empresas vão querer você e vão pagar o preço que você vale com a sua profissão, tá? Esse é o primeiro requisito. Hoje eu estudo, tá? Para quem não sabe, hoje eu estudo muito. Tenho minha primeira faculdade, já estou fazendo a segunda, então eu estou estudando muito, estou sempre me especializando, porque para mim melhoria contínua é uma coisa que eu não abro mão, é um valor que eu tenho interno meu, do meu caráter, da minha pessoa, a melhoria contínua. Eu aprendi que melhorar sempre é a melhor opção. Enfim, esteja ciente disso. Você tem que entender que a sua profissão vai ditar muitas coisas no seu casamento, vai ditar muitas direções. Você, mulher, e você, homem, se profissionalize, tá bom? Para vocês não passarem necessidade. Segundo lugar, você casou, você tem que entender, então, que agora você tem que começar as construções do seu relacionamento. E normalmente a maioria pensa em carro, moto, casa. Isso tudo é importante e é legal, tem que construir mesmo, tem que buscar essas oportunidades. Mas
tem que ter o relacionamento. O relacionamento que antes vocês não tinham. Por quê? Antes eram namorados. E aí você via o seu namorado talvez aí 2 vezes na semana, 1 vez por semana, 3 vezes, enfim, via pouco. E poucas horas, você não podia ficar o tempo todo. E a mesma coisa a namorada. Vocês ficaram noivos, vocês se casaram. Até no período de noivado vocês se viam um pouco, né? Não se via frequentemente. Agora vocês são casados, então vocês têm que construir uma base sólida de sentimentos e uma base sólida de estrutura emocional. Por que eu estou dizendo isso? Porque as dificuldades começarão a surgir. E você, como um jovem, você, como uma jovem, você ainda não está preparada para essa situação. Por mais que você tenha todo o conhecimento, e nessa faixa etária de idade, né, até os 25 anos de idade ali, é uma esponja de absorção de informação, né? Nosso cérebro e nossa vida. A gente acha que sabe tudo. Então a gente acha que sabe até mais do que nossos pais no quesito de relacionamento. E às vezes esses jovens não estão errados, sabem sim, mas na vivência, no dia a dia, sentir na pele ali, só nossos pais podem dizer e podem nos aconselhar muitas coisas importantes. Então estou te dando esse conselho agora, você tem que estruturar essa base emocional. Como é que eu faço isso? Como é que eu estruturo a base emocional? É justamente ter as conversas francas. Olha, eu agora sou casado, eu tenho que ter uma conversa franca com minha esposa. Então eu vou chegar nela e vou falar, olha, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu me sinto chateado com isso, no nosso relacionamento tem algumas coisas que eu não gosto, não gostava, eu estou te colocando à parte, ó, eu gosto disso, eu sou fã disso, eu estou muito afim disso e quero isso. Então você prepara a sua esposa psicologicamente, ela olha, legal, eu sei agora o que ele gosta, o que ele quer, o que ele não quer. Da mesma forma, você, mulher, converse com seu marido. Se estruturem emocionalmente. Para quê? Para que quando acontecer, você vai saber, opa, ele não gosta. E de repente, se ele se sente mal, ou até briga, vai discutir por conta disso, você já estava sabendo, você já estava preparado. Então você consegue aí ter uma solução para aquela dificuldade, para aquele problema naquela hora. Não estou dizendo que vai ser 100% certo isso, eu estou dizendo que vocês têm que deixar o mais claro possível entre vocês dois, para que isso não venha atrapalhar futuramente, para que isso não venha fazer com que vocês percam a intimidade, percam a proximidade no futuro. Isso acontece muito, quando a gente não abre o jogo no início com o nosso parceiro, com a nossa parceira, a tendência do relacionamento ir esfriando, por conta que você vai começar a descobrir coisas que era para você ter descoberto lá atrás, ter ficado sabendo lá atrás. E aí, por você não ter sabido dessas coisas, né, ter sabido, não sei como fala isso, por conta de você não ter ficado sabendo dessa situação, agora que você sabe é tarde demais e começa a gerar alguns problemas. Isso é com o homem, isso é com a mulher. Então você que está entrando no relacionamento, já entra já de cara limpa e coloca na mesa tudo que você sente, tudo que você é, tá bom? Tudo que você não aceitava no relacionamento dos seus pais, que você via que era errado, olha, não gosto disso, meus valores são esses. Isso já deveria estar no noivado, tá bom? Mas às vezes você casou muito rápido. E é o que acontece com algumas pessoas. Começa a namorar em menos de 1 ano, namora e casa. E aí não dá tempo de você conhecer totalmente a pessoa. Isso é normal, tá bom? Não se desespere. É nesse momento que você tem que sentar e colocar na mesa aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. Esse é um dos passos. Próximo passo é você respeitar o espaço do próximo, é você respeitar o espaço do seu esposo e da sua esposa. O que é esse respeitar o espaço? Poxa, ela ainda não tem tanta intimidade com você, ao ponto de você saber algumas coisas dela, às vezes do corpo, às vezes de como... Vamos ser claro, né? Às vezes da depilação, às vezes de algo íntimo dela, do corpo dela, e às vezes você talvez se surpreenda com essas coisas. Às vezes uma conversa que ela tem, algo que ela gosta de fazer e você não sabia, de repente ela gostava de ler livros e com você ela nunca leu porque não tinha oportunidade, tinha que ficar com você. E assim também o homem. Às vezes o homem tem alguns costumes que você vai achar um absurdo, mulher, na hora que você olhar ele fazendo. Você vai olhar, poxa, mas eu não sabia que você fazia isso. Então respeite o espaço, porque antes de você ele era uma pessoa. E alguns costumes ele traz para o casamento, ela traz para o casamento. Então, se você ver alguma coisa ali estranha, não se surpreenda. Não se surpreenda se você achar uma calcinha ou uma cueca pendurada no banheiro. Não se surpreenda se você vê uma gilete com pelos ali, né, dos órgãos genitais ali no cantinho. É normal.
Tô falando isso porque acontece, não é para você se desesperar, não é para você achar que eu tô inventando isso. Você que é novo casado, você que é um novo casal, vocês vão descobrir algumas coisas. Não tô dizendo que todo casal é igual, mas algumas coisas você vai descobrir. Fique calmo e tranquilo, isso não quer dizer que a pessoa é um monstro, a pessoa é algo estranho, é um ser estranho, não. É um ser normal. Só que você vai descobrir algumas intimidades e alguns espaços que você não deve interferir. Deixa como está, porque se ela sempre foi assim, linda, maravilhosa, ele lindo e maravilhoso para você do jeito que está, é porque isso já acontecia no secreto e você não sabia, tá sabendo agora? Deixa continuar, porque ela vai continuar sendo linda, maravilhosa, ele também lindo e maravilhoso. Deixa continuar. A não ser que seja algo muito ridículo, muito ruim, muito feio, né? Algo que nem seja aí legal de se falar. Aí você chega, meu amor, isso eu não acho legal, tá? Aí vocês conversam e entra naquela questão do sentimento da estrutura emocional, né? Olha, não gosto que você faça isso, achei estranho. Mas toma cuidado, não peça muitas coisas em mudança, que é difícil. Se é difícil para você mudar, imagine para o seu parceiro, para sua parceira. Não peça para mudar repentinamente algo que sempre aconteceu com ele, sempre esteve com ele enraizado na vida dele, tá bom? E aí nós vamos caminhando aqui para um próximo versículo, para a gente poder entender o que é que a Bíblia está dizendo e o que é ser um casal cristão novo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher, aqui está falando em Gênesis, né, viviam nus e não sentiam vergonha. E aqui está querendo dizer, então, que o homem vai deixar o pai e a mãe. Esse deixar o pai e a mãe é responsabilidade, tá? Não é só sair da casa do pai e da mãe. Isso significa responsabilidade. Isso significa comprometimento. E o que é esse comprometimento? O que é essa responsabilidade? É justamente você estar responsável agora por alguém. Por uma família, por uma casa, por um lar. E aí você agora tem um emprego bom, você sabe que o seu salário consegue pagar as contas da casa, as responsabilidades que antes você não tinha com os seus pais, você sabe que o seu salário consegue colocar comida dentro de casa e você pode passear, brincar, investir em alguma coisa junto com a sua esposa e futuramente com os seus filhos. Então, você não pode se casar, escuta o que eu estou te falando, jovem cristão e jovem cristã. Vocês não podem se casar ou ir para o casamento achando que o pai está na retaguarda, a mãe está ali, ó, qualquer coisa eu corro para meu pai, eu corro para minha mãe. Não façam isso, porque o que os pais mais querem é que ver os filhos tendo sucesso e obtendo o resultado do casamento, juntos. Por isso que a palavra fala, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher para que ambos cresçam juntos e conquistem juntos. Tá? Esquece papai e mamãe. A não ser, claro, se for uma emergência, papai e mamãe sempre vai estar ali para ajudar, sempre vai estar ali para dar bons conselhos, para tratar com vocês, para mostrar para vocês que existe aí algo legal para se fazer. E aí, voltando aqui, nós vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 4 ao 7, todo mundo conhece essa passagem da palavra que fala assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Poxa, isso daqui seria já a pregação para você, casal cristão, que queira saber sobre essas informações. Para você entender o que está querendo dizer aqui é que você tem que amar. Incondicionalmente você tem que amar. Quando tiver uma briga, quando tiver uma discussão, lembre-se sempre, a sua briga não é contra a carne, contra o sangue. A sua briga não é contra a sua esposa, não é contra o seu esposo. É sobre aquele sentimento ruim, aquela pressão espiritual que está afligindo o relacionamento de vocês. E nós conhecemos isso como as ciladas, as setas do inimigo, as setas de Satanás. Tome cuidado com isso, vai acontecer muito isso, tá? Num casamento. Você já ouviu aquela expressão assim? Você que já é cristão e tem um relacionamento um pouco mais sério, não é casado ainda, mas... não, até você que é casado, vamos lá, os noivos, os casados, quando você coloca uma aliança de compromisso, né? Aquela prata do lado direito da mão. E aí você fala assim, nossa, depois que eu coloquei a aliança, parece que tem um monte de meninos, rapazes olhando para mim,
E o homem também, nossa, depois que eu coloquei aliança, tem um monte de menina vindo em cima de mim, vindo conversar comigo, se jogando para cima, enfim. Você já ouviu essa frase que fala que aliança é chamariz, né? Chama atenção. E isso não é que chama a atenção das pessoas, chama a atenção de Satanás, porque o plano de Satanás é destruir as famílias, é deturbar os relacionamentos, deturbar ali a união cristã, a união de um homem e uma mulher para constituir família. Então ele vai usar muitas pessoas, ele vai usar muitas artimanhas, e uma delas é realmente colocar à sua disposição, aí entre aspas, né, aquelas pessoas que talvez te deram um fora, aquelas pessoas que nunca quiseram olhar para você, mas você sempre quis uma chance com essas pessoas, e elas começam a vir. Tudo isso para te tirar o foco do seu relacionamento, da pessoa que Deus colocou diante de você, da pessoa que você é para alguém. Então toma cuidado com isso, vai acontecer. No noivado é a mesma situação. Quando você coloca a aliança de noivado, né, a de ouro, fica mais complicado ainda, né, porque chama mais atenção, porque é um passo mais certo. Antes você estava num relacionamento, num namoro, agora você está noivo, ou seja, a qualquer momento você vai casar. Você tem a data, mas você está num momento já espiritual, onde Deus, o Espírito Santo, está te preparando e preparando a sua esposa para vocês se unirem, serem uma só carne, um só corpo, um só espírito. E o que acontece? O diabo sabe disso e ele vai lutar. E aí ele vai trazer mais tentações para vocês. E normalmente, cristãos, casal cristão, normalmente é alguém mais bonito, alguém mais cheiroso, alguém mais bonita, alguém mais cheirosa, é alguém que você sempre admirou, sempre achou bonito, sempre achou que tem um corpo bonito, um cabelo bonito, enfim. É dessa maneira que o diabo age. Agora, se você é alguém com a mente sóbria, e quando eu digo sóbria, eu digo com a mente que está focada, sabe o que quer, sabe o que está desejando e sabe esperar, então o diabo não vai agir nessa área, vamos dizer assim, sentimental, sexual, provocativa. Mas ele vai agir numa área talvez financeira, talvez ele vai agir numa área sentimental, paternal, com os pais, com os irmãos, enfim, toma cuidado. Porque a aliança não atrai somente outras pessoas do sexo oposto atraentes, mas ela atrai também algumas coisas ruins que talvez estivesse parada ali, né? Estivesse quieta, mas o diabo faz questão de trazer à tona para que venha te derrubar. Então, a sua luta não é contra a carne ou sangue, a sua luta é contra as potestades que atuam no reino celeste, aquelas que estão atacando ali a tua esposa, atacando teu esposo, atacando a tua noiva, teu noivo, teu namorado, tua namorada. É ali, ó. Então, o que você tem que fazer? Joelhinho no chão, ora por ela, ora por ele, busque, interceda e tenha consciência de que isso vai passar. Então não tome nenhuma decisão precipitada, não brigue, não discute, não abra a boca, ora e aconselhe da melhor forma possível. Use a palavra. Quando tiver uma discussão, use a palavra, mas não para atacar, use a palavra para abençoar. Olha, esposa, nós não devemos fazer isso. Olha que a Bíblia fala, que a gente tem que ser um só. Tá vendo? Eu não posso brigar com você, eu não quero discutir com você e te maltratar, porque é o diabo que está agindo na nossa vida, tá? Não só na sua. Não coloca que ela está endemoniada, não diga que ela é um inferno, não diga que ele é um demônio, que ele é um inferno, mas coloque os dois juntos. Olha, o inimigo está agindo na nossa casa, o inimigo está agindo na nossa vida, vamos orar juntos, porque nós não somos assim, você não é assim, eu também não sou assim. Vamos orar juntos para resolver esse problema e ficar bem, porque eu não vejo motivo para brigar, discutir com você, te maltratar. Faça isso e você vai ter bênção sobre a sua cabeça, sobre a cabeça da sua esposa, tá bom? Por fim, eu deixo aqui o meu conselho de experiência própria. Elogie sempre, tá? Dê presentinho fora de época, presentinho simples. Não precisa ser algo esbanjador. Faça comida, faça café da manhã, abrace, elogie a roupa, elogie o cabelo, elogie o cheiro, elogie os olhos. Olhe a sua esposa, olhe o seu esposo com amor, com carinho. Porque algo eu já vou te dizer, no namoro é bem diferente do que no casamento. No namoro é tudo novo, no namoro é tudo muito açucarado, muito doce, muito gostoso. No namoro é assim. No noivado já é uma preparação, deixa de ser tão açucarado, passa a ter um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de sentimento de conquista. E no casamento é prova de fogo, meu amigo, minha amiga. No casamento é se conhecer
em profundidade, a se conhecer profundamente e você entender quais são os valores da pessoa que está com você e quais são os seus valores, e vocês unirem esses valores e tornarem aí o relacionamento uma corda, uma corrente forte que não se quebra. Claro que você já sabe disso, só estou aqui para te lembrar, só estou aqui para te mostrar que você pode ser feliz sim, e você vai ter dificuldades. Você vai ter dificuldades que vocês vão ter que passar juntos, mas aqueles que passam juntos a dificuldade também crescem juntos. Não deixe de amar a pessoa que está do seu lado. Tenta sempre consertar. Não fuja. Não comece a olhar a grama do vizinho, não olhe a esposa do vizinho, não olhe a sua amiga que te tratava bem na escola, não olhe seu amigo que te tratava melhor que o teu marido na escola. Não é essa a finalidade de um casamento. A finalidade de um casamento é se tornar uma só carne, um só espírito, em um só sentimento e juntos viverem para a glória de Deus, porque o casamento é para glorificar o nome do Senhor. Você se casa, você constitui família, você está com sua esposa, está com seu esposo para glorificar ao Senhor. Tá? Não vou entrar em detalhes a respeito da noiva, do noivo, do vaso frágil, enfim, isso você já sabe, também está nos outros podcasts, mas o que eu quero te dizer, casar novo é uma benção. Você que encontra uma mulher, a própria palavra fala, vou ver até aqui se eu consigo pegar aqui esse versículo, que eu acho ele muito lindo, Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Olha que lindo. Então você, esposo, que encontrou a esposa, você recebeu uma bênção do Senhor. Você recebeu alguém para você cuidar. É claro, o homem é o cabeça da casa. Homem novo, você que casou novo aí, esteja sempre com a sua base espiritual na Bíblia, firmada na Bíblia. Você é o cabeça, você vai levar toda a sua família, sua esposa e seus filhos. Então, desde novo, você tem que entender qual é a sua missão. Você é o sacerdote da casa, você vai ser aí, eu ia dizer o levita, mas não sei se você vai ser levita, mas você vai ser aí o líder da sua casa. Então, tenha consciência de onde você está levando todo mundo, tá bom? Essa é a minha dica, tá? Esse é o meu conselho para você. Esteja sempre ao lado da sua esposa, proteja ela, proteja o seu esposo, defenda ele, ambos se defendam, ambos lutem por si, um pelo outro, e lutem por si também pela integridade física, moral, sentimental e principalmente sexual, um do outro. O inimigo age muito na área sexual dos relacionamentos dos novos convertidos ou dos novos que se casaram agora. Toma cuidado, sua área sexual está sendo descoberta agora, você vai ter muitos mais momentos íntimos e prazerosos com a sua esposa e com o seu esposo, então você tem que tomar cuidado com isso para você não se frustrar. Lembre-se, respeite o espaço, respeite o corpo um do outro, respeite o sentimento do outro e aprendam juntos, cresçam juntos, para que isso seja uma bênção para o Senhor, para que isso seja sempre motivo de glorificar o nome de Deus. Estejam juntos na igreja, estejam juntos nos propósitos. Orem juntos, busquem juntos, ajoelhem juntos, comemorem juntos, chorem juntos. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o relacionamento de vocês, e você que ainda não casou, Deus abençoe você para que você tome a decisão correta. Não case tarde. Se você casar tarde, provavelmente aí os seus filhos vão te chamar de vovô e vovó, ou titio e titia. Brincadeiras à parte, mas um casamento, quando ele é muito demorado, quando você demora muito para se casar, você abre brechas para o inimigo agir. Até o momento que você pensa assim, não é para mim, eu não quero mais me casar. Então, começou a namorar, não case tão cedo, esse é o meu conselho, mas também não case tão tarde. Tem um tempo aí para se conhecer, uma média aí de 2 a 3 anos, e é claro, depois vocês podem se unir e casar. Não juntem, porque o casamento é abençoado, mas a união sem a bênção do Senhor não provém de Deus, não está na Bíblia. Isso é errado, isso atrai maldição, porque você não está casado, você não tem proteção divina. Não tendo a proteção divina, você está aberto para o inimigo brincar com a sua vida e principalmente com o seu corpo, com seus olhos, seus ouvidos. Toma cuidado. Não juntem. A união sem a aprovação de Deus, ela não é válida. É uma união que vai te trazer problemas. Casem-se, não se abrasem. Casem-se e sejam abençoados. Tchau, cristãos. Até o próximo podcast.